Olá, bem-vindo, bem-vinda para a nossa meditação de desenvolvimento consciencial. Essa é uma das técnicas meditativas que fazem parte do programa de desenvolvimento consciencial que a gente vem desenvolvendo. Essa é uma técnica que ela é especialmente voltada para atrair sonhos, aspirações e, de quebra, ainda romper com crenças limitantes, porque à medida que a gente faz a prática, vai vibrando nesses desejos através das nossas intenções, a gente vai observando também as crenças limitantes do nosso subconsciente, vai fazendo, sendo diluído todos esses tipos de crenças que vêm surgindo no nosso corpo através do processo de observação, de percepção, e também de uma certa forma ajuda a despertar o nosso ser de forma consciencial. Por que a gente chama essas meditações de desenvolvimento consciencial? Porque a gente, no momento que vai fazer a prática, a gente sempre se pergunta se aquilo que a gente realmente quer atrair, se esses sonhos, se essas inspirações, elas são de fato do nosso coração, é o nosso ser que está pedindo, ou é apenas uma mera especulação mental, um mero desejo, uma mera vontade de possuir alguma coisa, né? E a gente procura de todas as formas sonhar exatamente aquilo que a gente está desejando, sem medo, sem crenças limitantes. Se a gente deseja possuir algo material, se quer vibrar num carro, numa casa, enfim, numa viagem, isso não tem problema nenhum. A gente é livre justamente para expandir, para ter esse desejo. A questão é isso que realmente o nosso ser, que o nosso coração quer? Então essa meditação, ela vai um pouquinho além só de desejar. Por que desejar isso também, tá bom? Então, essa prática, ela é feita em 7 passos simples, e aí eu vou passar a descrição dos 7 passos agora, e na sequência a gente faz a meditação guiada utilizando todos os 7 passos. É importante que a gente veja os 7 passos, porque à medida que a gente pega a informação, né, à medida que a gente internaliza o que é que está por trás, as bases científicas, os conhecimentos, então a prática ela fica mais interessante, tá bom? Primeiro tópico dessa meditação é a questão da observação. Durante toda a prática, nesses 7 passos, a gente vai reaprender a observar. Lembra em um dos princípios, a mente de principiante? É isso, a gente sempre vai procurar enxergar as situações, o que a gente vai estar percebendo no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, sempre com esse olhar de observação e de desidentificação. O que é a desidentificação? Eu percebo um incômodo no corpo, ou percebo alguma sensação agradável, e eu deixo que aquela sensação ela simplesmente aconteça de forma natural. Eu observo uma sensação e deixo que ela aconteça de forma natural, sem gerar algum tipo de sentimento de avidez, de rejeição ou apego àquela observação, tá bom? Então, o processo de observação ele vai ser presente em todos os momentos. No corpo, a gente pode observar no nosso corpo essas percepções sobre 3 formas diferentes. Uma é a temperatura. A gente pode perceber como está a temperatura do nosso corpo naquele momento. Segundo é o tato, né? A gente pode perceber se está tendo alguma interferência, se a roupa toca, alguma coisa que esteja em atividade com o corpo. E as sensações, certo? Se há um formigamento, se há algum tipo ali de sensação mais sutil ou grosseira, eu apenas deixo acontecer. Nas minhas emoções,
eu vou procurar perceber qual emoção eu estou sentindo. Se eu tenho raiva, se eu tenho tristeza, se eu tenho medo, se eu tenho euforia, se eu tenho alegria. É que a gente vá aprendendo a se reeducar, é que a gente vá aprendendo a desenvolver essa habilidade de perceber as nossas emoções, certo? E no outro passo a gente observa também o nosso campo mental. A mente é um dos fatores bastante forte também durante essas práticas, porque a gente começa, quando joga uma intenção, a mente ela geralmente vai trazer outros tipos de julgamentos, outros tipos de crenças limitantes, dizendo que a gente, geralmente todos os arcabouços desses 95% do subconsciente que a gente falou, de, vamos dizer assim, de lixo mental, de crenças que a gente foi criando, está ali. E quando a gente pensa em algo, naturalmente a gente vai receber um estímulo mental, um tipo de pensamento, uma forma de pensamento, de acordo com aquilo ali, geralmente negando. E aí, nesse momento, a gente faz essa observação, tá bom? Então, o processo de observar ele é crucial, né? A gente já viu dentro das experiências da física quântica, na fenda dupla, o que é o observar, né? Então, compreendendo essa força da natureza, essa, vamos dizer assim, essa vontade inerente que acontece, né? Esse fenômeno inerente que acontece no nosso campo natural, né? Das observações, a gente vai procurar desenvolver, tá bom? Então, o primeiro tópico, aprendendo a observar. Segundo tópico, a gente vai fazer uma conexão com o nosso coração, né? À medida que a gente observa, a gente agora vai prestar atenção no nosso coração. Lembra? O campo eletromagnético do nosso coração ele é incrivelmente alto e ele percebe quando está sendo observado. Então, além da gente fazer essa observação no nosso coração, de perceber isso, a gente vai sempre perguntar, antes que a gente responda com o nosso racional, aquele desejo, o que a gente quer, né? Aqui é o momento em que a gente vai perguntar ao nosso coração qual é a nossa aspiração, qual é o nosso desejo, o que é que a gente precisa nesse momento, o que é que eu estou precisando vibrar para atingir. Isso, claro, se eu não tenho muito em mente, na minha cabeça, né, na minha mente, o que eu estou precisando, o que eu quero. Né? Essa prática ela é muito boa para isso. Quando eu já passei por um processo que já escrevi, que estou querendo desejar, sei lá, passar num concurso, que estou querendo comprar um imóvel, montar uma empresa, fazer uma viagem, ser mãe, ser pai, enfim, sonhos de diversas áreas, né? É importante que a gente entenda isso, né? Então, nesse sentido, a gente pergunta ao nosso coração se é isso. Aí tem uma das técnicas que eu utilizo, né? O que é que precisa se melhorar? O que é que eu preciso alcançar, realizar? Né? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha intenção? E aí, nesse sentido, eu faço a pergunta e deixo que a resposta ela flua de forma orgânica, natural, né? Que eu procure não intervir com o racional. Caso eu crie um tipo de ansiedade ou alguma coisa do tipo não receba uma resposta clara o suficiente, tudo bem. Aí eu coloco uma intenção de que estou tomando essa decisão com o meu pensar e com o meu coração e escolho aquilo ali. Geralmente eu faço por tópicos, né? Quando a gente quer trabalhar na questão do ponto de vista material, do ponto de vista pessoal, profissional, espiritual, então fica mais interessante. Eu faço, por exemplo, quando eu quero vibrar nesse momento para atingir alguma coisa material. Então eu pergunto, do ponto de vista físico, material, o que pode ser bom para mim nesse momento? E aí nesse momento é onde eu paro e vou sentir o que é que o coração tem a me falar, tá bom? Então, o segundo passo é a gente fazer a conexão com o nosso coração. O nosso terceiro passo é lançar a intenção ao universo. Então, à medida em que eu passo a observar, né, no primeiro momento, no segundo, quando eu começo a fazer essa afinação com o meu coração, eu lanço uma pergunta para ele, no momento que eu recebo a resposta,
que eu já tenho, por exemplo, o desejo, né, que eu já tenho um objetivo ali a buscar naquele momento. Então, nesse sentido, agora eu vou lançar essa intenção ao universo. Então, como é que eu lanço essa intenção ao universo? Dentro do desenvolvimento dessa prática, eu costumo fazer assim: eu, Paulo Ricardo Caetano da Silva, falo o meu nome completo, a firmeza e o empoderamento do nome completo acessa os campos da informação, né? E na sequência eu faço a minha lei eterna, aquela que eu mostrei. Eu, Paulo Ricardo Caetano da Silva, sou bem-vindo, sou amado, sou seguro, sou capaz, sou corajoso, sou decidido, sou determinado e sou um lindo presente de Deus nesse mundo. Quando eu faço isso, eu sinto um empoderamento no meu ser de forma mais intensa. E aí eu também recito, faço essas afirmações. Eu estou em harmonia e perfeita sincronia com todo o universo e desejo alcançar, e aí eu falo a intenção estabelecida. Por exemplo, se meu desejo é ter mais saúde, e aí eu digo desejo ter mais saúde. E aí nesse sentido eu sinto isso, né, reverberar pelo meu corpo, e a partir disso, quando eu faço uma afirmação, quando eu lanço uma intenção, o meu corpo vai trazer respostas, a minha mente, as minhas emoções vão trazer respostas, vai vir respostas em todas essas dimensões. E o que é que eu faço? Eu observo o corpo, as emoções e a mente, para que essas crenças limitantes que vão chegar através do corpo, por exemplo, no meu corpo eu posso fazer, eu posso ter reações que eu nem vou perceber involuntárias, posso coçar a cabeça, posso mexer um pé, porque é o conjunto desses arcabouços que ficam imersos em nós e que se demonstram através do nosso corpo. Então, o que é que eu faço? Eu só observo, corrijo a postura, né, me alinho ali e sigo fazendo. Lembra que um dos passos fundamentais dentro do processo de como a gente vai limpando o nosso software e vai construindo outro são as questões das afirmações. E agora a gente chega na questão da ressignificação das crenças limitantes. Esse é o quarto passo, porque no terceiro passo, quando a gente lança o nosso desejo, a nossa intenção, então, como eu falei, o corpo ele vai trazer as respostas daquela intenção, geralmente negativas, dependendo do meu padrão aí. Então, nesse momento, eu vou fazer a ressignificação de cada crença limitante através da observação, né? Só o fato de estar observando sem julgamento, sem identificação, né? Então, eu já passo, de uma certa forma, a ir diluindo, a ressignificar. Porém, para intensificar ainda mais o processo, para todo pensamento negativo, né, que vem em forma de condicionamento, eu vou substituir ele por um novo ideal. Então, no momento eu disse, o meu desejo, eu quero ter saúde, eu tenho saúde, eu faço a afirmação no presente, né, já dizendo que tenho, eu tenho saúde, eu estou saudável. Então, quando eu digo isso, pode vir um pensamento, um sentimento, né, desalinhado, dizendo que eu não estou alinhado. Então, não, você não está saudável, você está doente. Aí você vai substituir o pensamento, não, eu estou saudável. E aí todos os pensamentos que ficam vindo de forma negativa, começo a fazer a varredura, começo a fazer a limpeza, vou rastreando e vou mudando, e vou dando um novo sentido. E a mente da gente ela é tão habilidosa nesse sentido, porque a gente alimenta ela há muito tempo, que ela vai sempre trazer de uma forma muito sutil. E aí é onde a gente precisa estar atento para que quando para que quando surge esse pensamento, a gente simplesmente mexa na chave e faça essa alteração, tá bom? Então, frases como eu não sou merecedor, eu não vou conseguir realizar isso é uma bobagem, sabe? A nossa mente de criticar essas próprias práticas, de fazer isso, ela vai ter muito o hábito de fazer isso, porque isso faz parte desse conjunto de crenças limitantes. Então, a ideia é que a gente substitua, né? Sou merecedor, vou realizar, e tudo isso faz sentido, e o poder do meu subconsciente ajudará. Frases como essas, né? É sempre importante a gente ter
um arcabouçozinho de conjuntos de frases já um pouco predefinidas antes, ou que você mesmo construa, tá bom? Para poder, sempre que possível, ir utilizando, tá bom? Então, dentro do programa mais expandido do curso de desenvolvimento consciencial, a gente traz várias afirmações também para que a gente possa utilizar no nosso, tipo, nas nossas práticas, tá bom? Ressignificação das crenças limitantes é o nosso quarto passo. Quinto passo na prática do desenvolvimento consciencial é a afirmação dos mantras, né? Por quê? Porque a afirmação, quanto mais você repete, quanto mais você vai criando essa intenção, essa afirmação e vai emanando, mais o teu ouvido, o teu cérebro vai escutando isso e vai chegar a um ponto que ele vai acreditar. Quando tu acredita, tu gera um sentimento similar, né, que está em harmonia, que está em sincronia com o que tu fala. Quando tu consegue alinhar pensamento ao sentimento, aí a coisa ela bomba mesmo, né? Aí a coisa ela é amplificada, tá bom? E aí de todas as formas a gente sempre fica fazendo a afirmação, prestando atenção nessas três dimensões inicialmente que está acontecendo, para que de forma orgânica, de forma natural, a gente vá conseguindo fazer esse processo de varredura e de limpeza de forma automática. Mas aqui a gente está nessa afirmação que é isso, a gente sempre lembrar de botar as frases no sentido lá da programação neurolinguística, né? Fazendo a afirmação do que a gente quer, né? Do que a gente deseja, não do que a gente não deseja. Ao invés de eu não estou doente, eu não sou pobre, a gente bota eu sou próspero, eu sou saudável, né? Bota eu estou o que eu quero ser, tá bom? Então, já vai afirmando, já vai fazendo isso e procurando sentir que essa afirmação ela é verdade. Quanto mais tu afirma, e quanto mais tu afirma com essa intenção e no sentido de prestar atenção com verdade, não apenas estar botando palavras para fora, né? Quanto mais tu faz isso, tu pode diminuir o tempo, né? Mas, evidentemente, no início é bom a gente fazer isso por um tempo considerável e fazer a afirmação, e fazer a afirmação. Então, durante muito tempo, a minha própria afirmação era a minha própria lei eterna. Eu, Paulo Ricardo, sou bem-vindo, sou mato, sou seguro, sou capaz, e ficava repetindo isso todos os dias pela manhã, durante um tempo considerável. Quando eu senti que ao lembrar da lei eterna, ao expressar aquilo, o sentimento ele já está sendo verdadeiro, aí eu parei e comecei a utilizar a lei no momento inicial, quando vou fazer a prática. Estou em harmonia, né, falo meu nome, faço a lei e aí eu posso lançar outros desejos, tá bom? Então a ideia é que a gente desenvolva uma afirmação poderosa para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente deseja, tá bom? Se, por exemplo, o meu sonho é construir uma casa, né, onde eu possa ter conforto, onde eu possa construir um escritório, né, onde eu possa plantar, possa ter árvores, possa ter uma horta ali, então eu vou pegar essa frase, botar por exemplo, faz a afirmação eu, Paulo Ricardo, e desejo, né, e posso sentir que estou vivendo nessa casa. Eu posso afirmar, eu tenho uma casa amplamente confortável. Eu tenho uma casa amplamente confortável. E vai sentindo que essas afirmações elas são verdadeiras. Aqui foi um exemplo que eu dei, mas a gente pode utilizar o exemplo de acordo com o nosso sonho, tá bom? Então, sempre utilizar frases, afirmações naquilo que a gente quer, afirmando o positivo, não afirmando o negativo. Quinto passo, afirmação através dos mantras. No sexto passo é a visualização. Essa visualização ela tem um poder fenomenal, ela tem um poder incrível, que a gente já viu que o nosso cérebro ele não diferencia o que a gente vê do que a gente imagina, do que a gente está pensando. Então, esse aqui é vamos dizer assim, um dos pulos do gato da maioria dessas técnicas. Por quê? Porque a visualização ela cria a nossa realidade. Claro que eu posso visualizar aquilo
e não está sentindo aquilo. Então, é por isso justamente que a gente sempre, quando visualiza, a gente visualiza também e observa o corpo, as emoções e a mente, para poder ir sempre fazendo essa varredura, quando que possível, mesmo que de forma automática, tá bom? E aí o visualizar, a gente é realizando, é sentir que aquilo ali já foi concluído, interagindo, expandindo os nossos sentidos. Tipo, se a gente consegue, por exemplo, se eu estou visualizando dentro dessa casa, então eu vou visualizar as paredes, a textura, vou procurar sentir o cheiro da grama que eu quero ali, vou procurar, tipo, de repente ouvir sons de música dos pássaros que estão cantando. Eu vou simplesmente viver essa situação e todos os detalhes que eu conseguir colocar nesse sentido ali, nesse plano mental, para enfatizar mais ainda essa realidade, para estimular ainda mais o meu sentimento, melhor é, tá bom? E aí, se vier pensamentos negativos, imagens, sentimentos, qualquer coisa, eu vou sempre ressignificando, sempre com alegria, com gentileza, com cordialidade. Então, é sentir que tudo está acontecendo no presente, no agora, nesse momento, com toda a convicção de ter alcançado. E aí, quando a gente consegue fazer todos esses passos, quando a gente consegue visualizar isso de forma satisfatória, aí a gente finaliza com o nosso 7º passo, que é exercitar a gratidão. Quando a gente exercita a gratidão, exatamente como se aquela coisa já tivesse acontecido, né? A gente fez um desejo, eu desejei, lancei, né, no meu plano mental, tipo, tá morando nessa casa, então, nesse momento, eu agradeço por estar morando nesse novo lar, sentir no meu corpo como se isso já fosse uma realidade. Eu passo a agradecer exatamente por essa bênção recebida. Então, a gente finaliza a prática agradecendo por todas as forças que regem o universo frente ao progresso. Geralmente eu uso essas afirmações, agradecer a toda a energia dos nossos ancestrais. E aí, nesse momento, é muito importante, é muito interessante que quando a gente esteja fazendo essa gratidão, a gente faça uma honra a todos os nossos ancestrais, a essa força divina, a toda essa linhagem de gerações. Só nos últimos 300 anos, como a gente vê tipo, na dimensão corporal, né, quando a gente faz os 21 dias de meditações, né, tipo, da nossa jornada de conexão ancestral, a gente entende que só nos últimos 300 anos, pelo menos quase 5.000 pessoas vieram até chegar no pai e mãe, até chegar em nós. Então, quantas pessoas, quantas gerações, quantas forças, quantas vitórias, quantas conquistas, quantas dores, né? Tudo isso que foi vivenciado, de uma certa forma, a gente herda, né? Como essa herança do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, né? Então, toda essa força a gente honra. E aí, quando a gente passa a exercitar essa gratidão, aí essa força tipo, potencializa mais ainda, porque quando a gente está alinhado, fluindo na energia do perdão, da gratidão, da reverência, do reconhecimento com quem veio antes, com quem nos deu a vida, é impressionante. E aí a gente deixa fluir nesse momento todo o sentimento de honra, de felicidade, e vai expandindo no nosso corpo, né, por ter alcançado essa dádiva, né? E aí, nesse sentido, a gente, quando for abrir os olhos, quando for finalizar, a gente finaliza a prática, assim, abre os olhos com a certeza de que isso já aconteceu, essa convicção de que já aconteceu. Evidentemente, nos primeiros momentos que a gente faz, a gente pode não sentir isso de forma natural, isso faz parte do processo. A gente não exercita, a gente não pratica a prática, ela não é uma panaceia, ela não faz milagre. O que faz com que ela se torne real, o que faz com que ela aconteça, o que faz com que ela tipo, exatamente prometa, realize o que está prometendo, é a prática. A gente tem que exercitar. E aí, como eu venho desenvolvendo essa prática, já fiz muito ela,
nos meus grupos de meditações, eu já entendo que já tem um campo nela. Os campos de informações, a egrégora dessa prática, ela já está se estabelecendo, já está cada vez mais firmada. Então, quando tu entra nesse campo, sabendo que está fazendo essa técnica de meditação de desenvolvimento consciencial, então as informações dos campos das pessoas que já fizeram antes, já está lá o processo mais ou menos, vamos dizer assim, facilitado. Então, a gente só vai acessar esses campos e vai fazer. E aí uma das coisas que eu sempre gosto de trazer é que a gente coloque, compreendendo que tudo que a gente fez, a gente lança esse desejo na sexta lei da intenção, né, que é lá do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que ele fala que a lei da intenção, quando a gente lança uma intenção, a gente lança ela no universo e deixa que ela floresça. A gente não procura gerar uma ansiedade, uma expectativa a tudo que a gente pediu. Fez naquele momento com toda a amorosidade. Confia, entrega, que o recebimento e a gratidão, ela certamente vai ser feito posteriormente. Não procura não gerar um apego, né, de ficar lembrando o tempo todo, de ficar esperando que a coisa aconteça. Não, tu desejou, tu simplesmente lança essa semente, tá bom? E aí faz. A dica que eu dou sempre é, os processos de 21 dias de meditações, elas são fortes, elas são muito interessantes porque são justificados do ponto de vista até científico, dentro da neurociência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, da neuroplasticidade, da psicologia positiva. Quando a gente passa 21 dias, estudos que mostram que quando a gente exercita algo durante 20 horas, mais ou menos 20, 21 horas durante esse período de 20 dias, o cérebro ele capta aquela informação e ele entende, ele sabe fazer aquilo ali com mais precisão. Então é o tempo que a gente precisa para aprender algo novo na nossa vida, tá bom? Então a gente finaliza exercitando no sétimo passo a gratidão. Então agora é hora da gente colocar em prática tudo que a gente viu aqui e fazer uma prática meditativa utilizando esses 7 passos.